Obrigado, Datena. Agora é com a gente. Vamos, Santa Catarina, porque está na hora. Está na hora da melhor informação, de um jeito diferente que você está acostumado. Pedindo a proteção do papai lá de cima, ao lado de uma grande equipe, estamos iniciando Tá na Hora, estendendo o tapete vermelho da informação e hoje da solidariedade de uma mãe que está desesperada para ter em seus braços essa criança. Não é verdade, Júlia? Boa noite. É isso mesmo, Cleiton Ramos. Boa noite para você, boa noite para quem está em casa. Esse não é o primeiro caso de sequestro que a gente trata aqui no Tá na Hora, mas quando se trata do sequestro de uma criança, isso é muito mais complexo, muito mais complicado e delicado para a família. A gente vem acompanhando esse caso do Enzo de Balneário Camboriú, que desapareceu na cidade no dia 26 de fevereiro e a mãe busca respostas para encontrá-lo. Inclusive, Cleiton, a Sofia Gonzalez tem acompanhado esse caso durante toda a tarde e conversou com a família, viu? A gente então vai acionar direto aqui do nosso QG, a Sofia Gonzalez, que durante toda a tarde a gente foi testemunha ocular da batalha da Sofia em busca de mais informações. Boa noite, Sofia. Boa noite, Cleiton, Júlia, todos que nos acompanham aqui no Tá na Hora. Então, o que chama atenção nesse caso, né, é que esse menino está desaparecido e a suspeita é de que ele esteja com o pai. Então, por isso a gente resolveu conversar com a mãe, ela se chama Carla, para entender um pouco melhor essa história, inclusive para poder ajudar também, né? E o que ela nos contou é que ela e o ex-marido se separaram em setembro do ano passado e nesse momento, um dia, ela deixou o menino dormir na casa do pai e ele aproveitou desse momento, segundo a mãe, para entrar com um pedido de guarda. E aí, no dia seguinte, quando ela foi buscar o Enzo e levar ele para casa com ela, o ex-marido disse que não iria entregar a criança e que ela precisava, então, recorrer à justiça para voltar a ver o filho, né? E aí começou toda uma disputa. E, segundo a Carla, o pai do Enzo fez várias acusações contra ela, registrou boletins de ocorrência, mas, segundo ela, sem provas ali, no sentido de que ela estaria maltratando o filho, né? E, desde então, o pai conseguiu a guarda provisória do Enzo e ela via o menino apenas visitando ele na casa do pai, que também morava com a mãe dele, no caso a ex-sogra da Carla. E ela entrou na justiça, então, e no dia 26 de fevereiro conseguiu a guarda unilateral do Enzo, só que justamente nesse dia também foi o momento em que o menino desapareceu e ela comentou um pouco pra gente como foi que isso aconteceu, olha só. Nesse dia, o pai dele buscou ele na escola antes de terminar ali o horário da aula. Ele tomou conhecimento da decisão do juiz e retirou meu filho da escola antes do horário. Quando o oficial de justiça chegou lá para cumprir, meu filho já não estava mais na escola, ele já havia recolhido meu filho. Ela contou, né, que desde o dia 26 não sabe onde o filho está, mas na verdade ela não vê a criança desde o dia 13 de fevereiro, porque a ex-sogra entrou com uma medida protetiva contra ela, dizendo que ela tinha sido agredida, o que a Carla diz também que não há provas, que era uma manobra ali para tentar afastar o filho dela, né, e que apesar de ela estar com toda a documentação, com a guarda expedida ali pelo juiz, né, ela não sabe nem mesmo onde a criança está. Antes ela não podia ver, mas sabia que frequentava escola, sabia que estava na casa do pai e agora ela não tem a menor ideia. Ela também falou um pouco sobre isso. Meu filho não vai à escola mais, meu filho não é visto na rua com ele, ele não se encontra no endereço dele. A família mora em Balneário Camboriú, né? Foi lá que tudo isso se deu, que o menino desapareceu também. E já se vão 10 dias desse momento, do dia 26 de fevereiro, né? A Delegacia de Proteção à Criança, ao adolescente e ao idoso está à frente do caso também, procurando por ele, né? E nós entramos em contato com a delegada responsável pelo caso, mas ela não deu mais detalhes, porque o caso segue em segredo de justiça. E agora, né, a mãe Carla também fez um desabafo de como ela se sente aí diante de toda essa situação. Agora eu tô falando firme aqui, mas a minha vida é resumida em tristeza, em saudade do meu filho, não saber aonde meu filho tá, como ele está sendo tratado, né? Meu filho é uma criança de 2 anos, meu filho sempre esteve comigo, meu filho só ficava longe de mim para eu trabalhar, que eu trabalhava no shopping, tinha uma longa jornada a cumprir e ficava com a avó. Então, assim, é muito lamentável isso que está acontecendo.
Bom, o Enzo, então, é tido como desaparecido pela Polícia Militar, está sendo procurado por meio do SOS Desaparecidos e o pedido, então, é de que qualquer pessoa que veja a criança entre em contato com a polícia para que essa situação possa se resolver. Uma situação muito triste, né, que afeta toda a família, mas também, principalmente, a criança, uma criança de apenas 2 anos e 3 meses. Júlia, Cleiton. Obrigada, Sofia, pelas informações. Como conflitos familiares acabam impactando sempre as crianças no fim de tudo, né? 2 aninhos, a gente está aqui com a imagem do Enzo, para você ir de casa também acompanhar. Pessoal de toda Santa Catarina, quem vê, né, alguma criança parecida, se tiver algum tipo de contato diferente, ligar para a polícia, né? Porque é através da investigação que o caso pode caminhar. Eu vou voltar... olha só, é só um pouquinho, Júlia, é impressionante como tem um retrospecto aí de pais que acabam, né, pegando aí os filhos dessa maneira, porque tivemos aí na semana retrasada toda aquela angústia de uma mãe com relação a uma filha de Blumenau, né? Então você vê que há uma estatística aí que realmente está aumentando a cada dia que passa, fruto de um término de relacionamento que não foi da maneira adequada. Certo. E é claro, a gente vai seguir acompanhando o caso, conversando com a delegada que está à frente da investigação. Até então, como a Sofia falou, né, Cleiton, é segredo de justiça, mas a gente segue aqui cobrando e, claro, quando o menino Enzo retornar, a gente quer trazer aqui no Tá Na Hora Santa Catarina também. Irmã, eu posso voltar um pouquinho com a Sofia, porque eu vi que, não podemos... A gente veio de um ao vivo agora, Cleiton, com bastante vento com a Sofia, você viu? Eu vi que ela estava quase congelando. Quase congelando. E a gente sabe que o tempo aqui em Santa Catarina mudou drasticamente de ontem, né? De quinta para sexta-feira. E eu tenho recebido algumas mensagens no Instagram com o pessoal, claro, os manezinhos falando que esfriou em Floripa. Tirou o casaco do armário. A friaca e a ventania tá chegando, né? E a gente tem o Zap para quê, Cleiton? Para mandar alô e saber se aí na sua cidade o frio realmente está intenso. Abri a janela hoje, botei a cabeça para fora, já fechei rapidamente. Agora, quando o frio tá vindo, eu lembro de tainha, porque daqui a pouco elas começam a chegar. Tu gosta de tainha? Eu adoro, mas vou te falar, esse friozinho me chama para rodízio de sopa. Eu adoro um rodízio de sopa. Capelete. Capelete. Mandem Zap pra tá gente aí, no Zap, é isso, pessoal. 4891622676, que agora eu tô decorando o número do Zap do Tá Na Hora Santa Catarina. Daqui a pouquinho a gente conversa com vocês. Mandem se na região já está frio, se tá essa ventania toda. E daqui a pouquinho eu te conto mais da previsão do tempo e desse final de semana. Boa, Júlia. Olha só, o assunto do momento é sobre o assalto que aconteceu na manhã de hoje no bairro do Cobrasol. Foi uma loucura. Os vídeos começaram a pipocar logo nas primeiras horas dessa manhã. E aí a gente começou a montar um quebra-cabeça porque foi uma loucura no primeiro momento. Inclusive tinha vídeo de pessoas relatando as características da menina que estava a bordo de um carro que foi levado hoje por um marginal de 44 anos de idade nessa manhã. Você está vendo aí a avenida principal do Cobrasol. Hoje pela manhã os bombeiros ali se fazendo presentes, porque realmente teve uma criança que ficou machucada. E a gente vai começar a montar esse quebra-cabeça para você que está acompanhando, Tá Na Hora agora, 18 horas e 38 minutos. Uma mulher estacionou o carro com os 2 sobrinhos. Uma criança de 4 e a outra criança de 7 anos. Essa mulher não é a mãe das crianças, ela é a tia. E o nome dela é Alice, que inclusive daqui a pouco vai trazer detalhes para a gente no nosso Tá Na Hora. Olha só, o assalto que aconteceu, o bandido levou o carro com 2 crianças, as mulheres solidárias a essa tia partiram para cima, mas o bandido conseguiu escapar com o veículo. O final, para você que não sabe ainda, foi feliz. Em instantes, a gente conta a história completa para você. E a Alice, que é a tia das crianças, falou com exclusividade aqui no nosso Tá Na Hora. Você vai acompanhar daqui a pouco. Coloca apenas aí um pedacinho do que disse essa tia desesperada, por gentileza. Foi isso. Eu parei o carro pra gente ir pra sala e quando eu vi, ele já estava dentro do meu carro, já me ameaçando, pedindo para eu passar tudo. Daqui a pouco a entrevista completa com essa tia dessas 2 crianças, imperdível relato dela e também o vídeo emocionante no momento exato do encontro, que ela acabou reencontrando a sobrinha de 7 anos. Um roubo à mão armada foi registrado na noite desta quinta-feira em Chapecó. A coisa tá feia, hein? O crime aconteceu no momento em que um casal chegava em casa.
Câmeras de segurança, você está vendo aí, registraram toda a ação. Felipe Bastos tem mais detalhes agora, 18h39, está na hora. Câmeras de segurança flagraram toda a ação dos criminosos na rua Clóvis Locatelli, no bairro Paraíso. As imagens mostram um momento em que 2 homens se aproximam da residência. Eles estavam em uma motocicleta. O garupa desce com a arma na mão, provavelmente um revólver calibre 38, e anuncia o assalto. A vítima, um homem de 42 anos, e a esposa foram obrigados a sair do carro e deitar no chão, sob ameaça. Na sequência, um dos criminosos entra no veículo e foge. A polícia militar foi acionada e foi até o local. Realizou buscas na região e em possíveis rotas de fuga dos criminosos. Mas, até o momento, o carro não foi localizado. As imagens das câmeras de segurança já estão sendo analisadas pelas autoridades, que buscam identificar os autores do crime. Eles também, até o momento, não foram encontrados. A investigação continua em andamento e a gente segue acompanhando esse caso. Voltamos ao estúdio. Você viu ali 8h25 da noite. Não é 1h da manhã, não é 2h da madruga, 8h25 da noite. É brincadeira, não tem mais sossego. Ninguém consegue chegar em casa depois de um dia de trabalho, estacionar, amor, vamos fazer aquela pizza. Aí chega um marginal desse e acaba com todos os planos, colocando uma tensão danada. Eu duvido que, no mínimo, esse moço aqui não tenha 3 passagens policiais. Não é um novato no crime. É por isso que a gente fala que a lei da justiça brasileira é uma mãe. Aliás, não deveria ser lei, né? Deveria ser mãe o nome. Porque lei para essa turma aqui não é não. Agora o fato que chamou a atenção no dia de hoje. Um carro com 2 crianças de 4 e 7 anos foi roubado na Avenida Lédio João Martins. Isso aconteceu no Cobrasol, Pátio Continental, no Cobrasol. Hoje pela manhã. Foi na manhã dessa sexta-feira e, segundo informações apuradas pela nossa reportagem, uma mulher havia saído do veículo e iria tirar as crianças do banco traseiro, quando o criminoso apareceu e roubou o carro. Aqui a movimentação após o ocorrido. A mulher tentou puxar as crianças, mas conseguiu retirar apenas uma. A gente tem a imagem ali que vai colocar. A outra criança foi expulsa do carro na sequência pelo marginal. Olha só, a mulher estacionou, abriu a porta, está tirando as crianças do banco traseiro, você está vendo aí. E nesse momento entrou o homem e saiu com o carro. As mulheres da loja, solidárias a essa tia, acabaram partindo para cima, era bolsa, era caixa de sapato, era caixa de produto, tudo para tentar impedir. Ela conseguiu tirar uma criança. Nisso, o carro dando ré, atingiu a criança, de 4 anos. A outra, de 7, foi deixada poucos metros depois. Olha só, a menininha autista deixada pelo bandido a 2 quadras de onde aconteceu o ocorrido. E aí foi uma perseguição danada em busca desse marginal. 7º Batalhão na cola, Polícia Civil também foi acionada e o pessoal pegou. Próximo ao estádio Orlando Scarpelli. Está aqui ele já completamente rendido. Antes acabou batendo um carro num poste. Olha aí o celular, uma pistola. Porque depois que ele cometeu esse assalto em cima dessa mulher, ele cometeu 2 assaltos em São José e 1 em Floripa. Ele roubou o carro em 15 minutos. Ele cometeu 3 assaltos. E aí foi rendido. A gente tem o vídeo também no momento que o pessoal do 7º Batalhão... Olha aí, ó. Esse é o momento que o pessoal do 7º Batalhão pegou ele, fazendo uma massagem, se é que me entende. E aí depois foi levado novamente para o presídio. Olha só o que foi apreendido: o celular, uma pistola, e aí o pessoal, no exato momento que acabou pegando esse marginal. Agora vem o fato que eu quero colocar para você. 44 anos, 33 boletins de ocorrência nas costas, foi preso em 7 ocasiões em flagrante e estava na saidinha temporária. Saidinha temporária e acabou cometendo isso aqui. Dá para acreditar? Saidinha temporária. A gente tem o momento do reencontro da madrinha com a criança de 7 anos. Porque o de 4 ela conseguiu tirar. Todos estão bem, graças a Deus. E esse reencontro é emocionante, pode rodar.
Alice, pelo amor de Deus! Amor, calma. Tá tudo bem? Tá? Ai, meu Deus, que Mamãe morreu? Não, amor, não. Não, Manuel só se machucou um pouquinho, mas ele tá bem. Só que meus brinquedos caíram. Calma. Tudo bem, querida? Tá machucada? Não. Eu estou melhor, eu estou segura. Alice, que bom que você me buscou. Tá tudo bem. Tá bem? Tá machucada? Não? E ele fez alguma coisa contigo? Ela tá lá dentro daquela loja. Ele me levou os seus brinquedos. Bom, não tem problema. Tá? Agora a gente já tá bem junta. Pronto, a gente vai andar a pé. A gente tava no carro. E ele chegou e passa tudo, senão eu vou te dar um tiro. Que forte, né, esse depoimento. E ela, dentro daquela tensão, a menininha de 7 perguntou pelo irmãozinho. E aí a tia tranquilizou. A tia é fisioterapeuta, a Alice. E ela faz o trabalho com o irmãozinho de 4. Hoje, coincidentemente, ela levou a irmãzinha do pequeno, de 7 anos. E aí deu toda essa tensão nesse assalto. Mas graças a Deus estão bem. E ele, conforme coloquei, na saidinha temporária. Graças, é claro, à mãe. A mãe que eu digo é a Justiça Brasileira. Agora, a Alice conversou com exclusividade com a nossa reportagem. A Alice, fisioterapeuta. E deu detalhes de todo esse ocorrido. É exclusivo aqui no Tá Na Hora, SC, pode rodar. Parei o carro pra gente ir pra sala. E quando eu vi, ele já estava dentro do meu carro, já me ameaçando, pedindo para eu passar tudo. Daí ele me ameaçou, né? Que ia me dar um tiro. E nisso eu só pensei nas crianças, assim. Daí eu abri a porta e para tirar o cinto e essas coisas assim, né? E para tentar tirar, assim, mas daí na hora ele já deu a ré e aí aconteceu aquilo tudo ali. E ao mesmo tempo que eu gritava, eu tentava tirar eles e quando eu vi já tinha muitas mulheres me ajudando, batendo no carro, para chamar mais atenção. E quando ele deu a ré e ele saiu, foi um motoqueiro que ajudou a gente também. Ele seguiu o carro e pedia para ele parar, para ele deixar em algum lugar, assim. Ele deixou, acho que foi uma rua atrás. Quando eu cheguei lá, os policiais me levaram até ela, falando que ela já tinha sido encontrada, que, assim, foi umas 4 quadras, assim, sabe? Ele deixou ela longe, assim. E quando eu vi ela, meu Deus, assim, não tem nem palavras pro sentimento. É um alívio, um amor, uma preocupação ao mesmo tempo de ele ter machucado ela, como ela viu o Manuel sendo arrastado, aí ela já veio perguntar para ver como é que ele estava, que ela viu que a gente estava numa situação bem perigosa, né, que estava acontecendo. E, meu Deus, é um alívio que ele levou o carro, assim, mas isso foi o de menos, assim, o que importa é que quando eu vi eles estavam bem. O Manuel foi levado para o hospital também, fez uns exames lá, estava tudo bem também com ele. E só agradecer a Deus. O carro é o que menos importa numa hora dessa. Eu também estou tentando ficar mais calma, que foi um susto muito grande, né? É que a gente nunca acha que vai passar por essas situações, assim, né? E quando acontece com a gente, assim, é bem desafiador, assim, o sentimento. Eu sou daqui, né? Nunca passei por nada, essa foi a primeira vez. Claro, a gente nota, né? Tem muito, muito morador de rua, muito, tanto aqui no Cobrasol, ali na região do Cobrasol, como no centro de Floripa. Qualquer região hoje que tu anda, tem muitos moradores de rua. Dá medo, né? A gente fica insegura. Só que é aquela coisa, a gente acha que nunca vai acontecer, né? Essas coisas com a gente, assim. Então, quando acontece, é um choque de realidade. Agradecer a Deus, Jesus, que nada aconteceu, assim. Esse respiro resumiu tudo que ela passou hoje, né? E pode ter certeza que a mãe e o pai agora estão muito bem com os filhos depois deste dia. Agora, confesso que essa última parte mexeu comigo porque foi uma tensão danada. Parabéns aos bombeiros,
Parabéns à Guarda Municipal de São José, parabéns à Polícia Civil e parabéns ao 7º Batalhão. Aqui eu não quero tecer críticas nenhuma ao sistema de segurança, que a gente sabe que faz um bom trabalho. O cara que é preso hoje e amanhã está solto, não depende do policiamento, nada disso. Agora, a justiça brasileira continua sendo uma mãe. 33 BOs e estava na saidinha temporária. Assim, Júlia Matos não tem condições. Toque tá na hora. Não tem, Cleiton. E olha, eu vou continuar com os casos de polícia aqui em Santa Catarina, viu? Uma mulher foi vítima de assédio sexual na manhã dessa quinta-feira em Joinville. O suspeito de ter praticado o ato é um homem que, após tocar nas nádegas da mulher, foi imobilizado por uma amiga dela, que é lutadora de jiu-jitsu. Olha só essa história. O repórter Renato Santos conversou com exclusividade com a vítima desse homem e com a lutadora que acabou nocauteando ele. Olha só. Júlia e Cleiton, uma atitude de assédio sexual. Tudo aconteceu aqui no centro de Joinville. Pois é, uma mulher vítima de um homem que, sem nenhum pudor, tentou tocar nela por 2 vezes. A primeira vez nesta quinta-feira. A segunda, ele conseguiu tocar nessa mulher. Só que nesta sexta-feira, aqui do meu lado, está a Vanessa e outras pessoas envolvidas nessa situação constrangedora. Afinal de contas, você se sentiu realmente abusada por esse homem, pois ele agiu sem nenhum pudor e em plena luz do dia, é isso, Vanessa? Exatamente, inclusive na frente dos meus colegas, né? Ontem ele passou por mim, esbarrou por 2 vezes, né? Em 2 horários diferentes, eu achei a atitude dele suspeita, porém achei que ele estava passando por um dia ruim. Mas já foi bem suspeito. Inclusive, ele até interviu, perguntou o que estava acontecendo. E hoje, nós de manhã estávamos aqui novamente e ele passou a mão em mim, nesse exato momento. Então, eu me senti bastante constrangida, os meus colegas viram, né? Então, a Rebeca foi lá e questionou ele. E, enfim, aí acabou da forma que acabou, né? A gente tendo que ir para a delegacia, eu fui lá representar ele. Eu acho, assim, que não é só uma passada de mão, né? Um dia é um esbarrão, outro dia uma passada de mão, e daí, para onde vai mais essa história? Então... Pois é, e Cleiton e Júlia, além disso, quando o Renan, que é esse rapaz, colega de trabalho da Vanessa, tentou interrogar esse homem por que ele estava se comportando desse jeito, ficou revoltado, porque é a informação que a gente tem, e tentou partir para cima de você, é isso, Renan? Isso, eu nunca ia agredir uma pessoa por nada nessa vida. Entretanto, ele já partiu para cima de mim e automaticamente eu fui me defender e eu parti para cima dele. Ele segurou na minha gravata aqui, puxou e automaticamente as duas também me defenderam e eu consegui agredir ele também como forma de defesa. A Rebeca, que é lutadora, veio aqui na tentativa de proteger a companheira de trabalho, interrogou o homem por que ele estava tendo esse comportamento e ele ficou bastante alterado, né, Rebeca? Exatamente, eu estava presente no momento do ato, né? Por 2 vezes hoje de manhã nós estivemos aqui, trocamos o Renan de lugar para a Vanessa para ver se ele ia ter a mesma atitude com o Renan. Ele não teve, pelo Renan ele passou normal. Na segunda vez, trocamos a Vanessa pelo lugar do Renan, ele encostou nas partes de trás dela, né? E foi nesse momento que daí eu perguntei, o senhor tem algum problema? E ele me questionou, por quê? Aí eu falei assim, porque o senhor é a 3ª vez que está encostando na minha amiga. Ele pegou e falou assim, se ela não quisesse ser encostada, então ela não estivesse no meio da rua. Eu falei, ela não está no meio da rua. E mesmo se ela tivesse, o senhor teria que pedir licença para poder passar e não encostar numa mulher. Aí ele pegou e falou uns palavrão, aí o Renan pegou e falou assim, o senhor, por ser uma pessoa de idade, é muito mal educado? Nesse momento ele pegou e começou a agredir o Renan. Pegou na gravata do Renan e os dois caíram. Nesse momento que os dois caíram, eu comecei a mobilizá-lo até a chegada da Guarda Municipal. Depois vocês foram até a delegacia? Exatamente, fomos até a delegacia de manhã, prestamos o depoimento de manhã e tivemos que retornar à tarde para fazer a representação. As vítimas desse senhor, a Vanessa, que é a mulher no qual esse homem ontem tentou tocar nela, hoje foi ainda mais abusado, tocando nas nádegas dela, acabou agredindo o companheiro de trabalho dela e a Vanessa foi a pessoa que mobilizou esse rapaz e ele foi levado para a delegacia e agora com certeza vai responder por assédio sexual. É aquilo que a gente sempre fala, né? Não é porque você vê uma mulher na rua que você vai agir de qualquer forma, né, Cleiton? Tem que ter respeito e, principalmente, acreditar que mulher não é para ser abusada, não é para ser assediada. Retorno com vocês aí no estúdio. Obrigada, Renato, pelas informações. Esse pedido de respeito do Renato é o mínimo que a gente faz, né? Olha só, a gente, na semana passada, já lidou com vários casos de abuso e violência contra a mulher. E esse caso aqui, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte. Uma passada de mão é um caso extremo.
o assédio ele não precisa ser levado ao toque para levar aqui a uma prisão. E a gente traz notícias como essa no jornal ainda porque essas situações continuam acontecendo, né? Isso não deveria estar na frequência que está. E é uma pena, eu como jornalista, como mulher, continuar trazendo matérias como essa aqui para o jornal. A gente tem esse sentimento, essa imagem aqui de uma mulher imobilizando o homem, o criminoso, chega a dar, assim, certa satisfação na mulher que já passou por algo parecido. Mas é uma pena que as mulheres tenham que procurar cada vez mais jiu-jitsu ou qualquer tipo de outra defesa pessoal para lidar com situações assim na rua. Eu espero realmente que a gente continue com esse programa e com menos notícias como essa. Obrigada, Renato, pelas informações. A gente vai seguir com Tá Na Hora. Pessoal, o secretário de Infraestrutura de Santa Catarina, Gerry Comper, e 2 engenheiros da pasta sofreram um susto na manhã dessa sexta-feira. Eles se envolveram em um acidente na BR-470 entre Campos Novos e Zortea. Apesar do impacto, todos estão bem, conscientes e sofreram apenas escoriações leves. Eles estavam retornando de uma visita às obras da SC 150, entre Capinzal e Piratuba, que será inaugurada neste sábado. Segundo a assessoria, o acidente aconteceu após o pneu de um caminhão estourar e atingir a caminhonete em que a equipe estava. Só depois da liberação dos médicos será possível saber se os 3 poderão de fato participar da solenidade neste sábado. Vamos seguir com Tá Na Hora, pessoal? O recado agora é para os motoristas de Blumenau. Por lá, uma ponte do centro da cidade será interditada nesse final de semana. A repórter Natiele Oliveira está ao vivo, direto do local, e tem mais informações pra gente. Boa noite, Nath. Quais as informações que a gente tem daí? Boa noite. Boa noite, Júlia, Cleiton e a todos que nos acompanham. Isso mesmo, nós estamos aqui na ponte Desembargador Pedro Silva, que fica bem próximo ao mausoléu Dr. Blumenau e à antiga prefeitura. A ponte que dá acesso à Rua 15 de Novembro, no centro histórico de Blumenau. Isso porque agora a gente mostra um movimento aqui da ponte que está bem tranquilo, até por conta desse horário que as pessoas acabam já não tendo mais tanto trânsito assim. Mas amanhã os motoristas precisam ficar atentos, porque essa ponte vai ser totalmente interditada para a realização de obras de revitalização. Novamente, ela vai ser fechada para a continuação dessas obras. O bloqueio no trânsito vai acontecer a partir das 5 horas da manhã até as 10 horas da noite, ou seja, o dia inteiro. Essa vai ser a última intervenção na faixa de rolamento da ponte e após a conclusão deste serviço, desta etapa, vai restar apenas a substituição dos guarda-corpos, esses roxos que a gente pode ver, e os acabamentos finais para encerrar a reforma aqui do local, que inclusive está atrasada essa obra, porque o prazo de conclusão era de 6 meses. Durante o período de interdição, o corredor de ônibus da Avenida Beira-Rio vai ser liberado para o tráfego de veículos como uma rota alternativa e 2 linhas do transporte coletivo vão ter mudanças nos itinerários. A linha 401, Emílio Talma, e a linha 501, Bom Retiro. Então fica aí a orientação, Júlia, para que os motoristas busquem rotas alternativas, porque amanhã, sábado, principalmente um sábado que a maioria das pessoas já recebeu, vem para o centro gastar, então acaba tendo bastante trânsito, bastante movimentação aqui. Então, se puder evitar a ponte, fazer uma outra rota e puder evitar a ponte Desembargador Pedro Silva, bem próximo à antiga prefeitura da cidade, é uma dica boa, viu? Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Nath, pelas informações. Fica então um alerta para os motoristas. E agora eu passo Tá Na Hora para Cleiton Ramos. E Cleiton, essa sexta-feira tá difícil para a gente porque os furtos continuaram, né? Nossa, tem de ocorrência hoje, é brincadeira. A gente não gostaria de ficar só falando de ocorrência. Queríamos que fosse uma sexta-feira tranquila, até para levar um pouco mais de alegria no clima de sextou. Mas está difícil, ou como tá, porque a nossa realidade não tá legal, não. Agora 18 horas e 59 minutos. Você acredita que a poucos metros de onde aconteceu esse assalto hoje pela manhã, agora, na parte da tarde, teve mais um assalto? Isso mesmo. A informação que recebemos é que por volta de 17h30, uma loja foi vítima de 2 bandidos. Eles chegaram no estabelecimento de uma loja de telefonia com mochilas de um teleentrega. O pessoal achou que era pessoal de teleentrega para levar o lanche, algo nesse sentido. Pois bem, assim que entraram nesse estabelecimento, eles colocaram
todos os funcionários dentro de um banheiro. Trancaram todos dentro de um banheiro. O gerente em casa soube do ocorrido e começou a olhar pelas câmeras de monitoramento e correu para lá. Chegando lá, ele presenciou os funcionários trancados no banheiro e os bandidos já tinham saído fazendo uma limpa no estabelecimento. Isso 5h30 da tarde, a poucos metros do assalto de hoje de manhã. Ou seja, tá difícil. É cobrar mais segurança? É cobrar mais rigor da justiça? Do jeito que tá, não tá dando, não. Não tá tendo condição de ficar tranquilo, mas nem um minuto sequer. Eles entram na nossa casa, entram no nosso trabalho e fazem o que querem. Bem-vindo a novos tempos. Em Lages, um caso de suposta negligência médica ocorrida no Hospital e Maternidade Teresa Ramos veio à tona. Um jovem chamado Bruno, de 24 anos, morreu na emergência do hospital 8 horas depois de dar entrada por uma possível complicação após uma cirurgia realizada no mesmo hospital. Esse jovem aqui, a Suene de Lis, tem mais detalhes agora e conta pra gente tudo. Bruno Orso Rocha, de 24 anos, faleceu no dia 8 de março, na emergência do Hospital e Maternidade Teresa Ramos, em Lages. 28 dias antes, ele havia sido submetido a uma esplenectomia, cirurgia de retirada do baço, no mesmo hospital. A esposa de Bruno, Natasha, conta que depois de quase 2 anos investigando os chamados sintomas B, como febre e transpiração noturna excessiva, Bruno havia recebido um diagnóstico de anemia hemolítica autoimune. Mas ela diz que depois da cirurgia, o quadro de saúde era estável. Com a retirada do baço, foi onde cederam todos os sintomas. Então, ele não tinha mais esses sintomas. E também o hemograma, que tinha o problema ali que oscilava muito a plaqueta, era sempre muito baixa, ela estabilizou, ela ficou boa. Então, pra gente tinha sido uma vitória essa cirurgia. Mas tudo mudou naquele dia, quando durante a madrugada, Bruno apresentou uma febre alta e outros sintomas que não eram comuns. Ele chegou em casa a 40,2 e ele tinha uma confusão mental, delírios, que a princípio para mim era da febre, né, que estava causando isso, a febre muito alta. Então, imediatamente eu falei para ele que a gente precisava ir para a emergência. E outro médico assumiu o atendimento. Esse, segundo Natasha, desconfiou que os sintomas pudessem ser de meningite. E aí ele fez a coleta e disse que tinha que esperar ficar pronta essa amostra. 8 horas depois de dar entrada no Hospital e Maternidade Teresa Ramos, Bruno faleceu, ali mesmo na emergência. Então ela disse que explica para ele que vai ser melhor entubar, para ele, né, se sentir também melhor. Ela disse que induz a primeira droga, que é para sedar ele, e ela disse que quando ela faz a segunda droga, que é para relaxar ali, para não machucar ele na hora do procedimento, ela disse que acaba saindo a hemorragia, que é ali naquele momento que ela fica sabendo que tem uma hemorragia, né? Uma explicação, né, de quem acompanhou ele nesse período, tentar para a gente entender qual foi a conduta, qual foi o pensamento que eles tiveram para conduzir dessa maneira, né? Para a gente também tentar entender isso. E se teve algum erro, alguma negligência médica, que os responsáveis sejam responsabilizados. Outro questionamento apontado pelo advogado que acompanha o caso é que, pelo prontuário médico, Bruno teria morrido por conta da anemia hemolítica autoimune e uma consequente hemorragia, o que, na visão da família, não seria a verdadeira causa da morte. Bom, como eu disse, a gente não é perito, mas a anemia hemolítica, ela dificilmente mataria alguém, ainda mais no Bruno, que já estava, em tese, recuperado dessa anemia. Ao que nos parece, o que aconteceu foi uma hemorragia gastrointestinal, devido ao choque séptico que o Bruno estava de manhã até às 14 horas. Só que se o hospital reconhece que houve uma hemorragia gastrointestinal, reconhece que teve em choque séptico por todo esse tempo, talvez seja reconhecida a negligência. Então, é esses pontos de divergências que a gente quer saber, né? Dentre outros, por que não foi chamada a UTI antes e por que o protocolo não foi seguido e qual seria o protocolo do hospital. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou que o caso está em investigação e seguindo as normas do Conselho Regional de Medicina. Abre aspas. A direção do Hospital e Maternidade Teresa Ramos esclarece que está apurando os fatos e tomando todas as medidas administrativas sobre o ocorrido. Fecha aspas. Sobre a decisão judicial, a direção do hospital afirmou que ainda não foi notificada oficialmente. Por isso que a gente busca, porque a gente sabe que não tem como retroceder, ele não vai voltar, mas que a gente soubesse que pelo menos ele tivesse justiça, né, de tudo isso que aconteceu naquele dia.
A gente vai continuar acompanhando o caso. 19h04. Agora temos um recado para você que está acompanhando o nosso Está na Hora. É a Semana da Saúde Uniaselv, isso mesmo. E nessa Semana da Saúde, a Uniaselv quer falar com você, que está pensando em estudar nessa área tão importante e fazer a diferença na vida das pessoas. Para entrar nessa, tem que ser numa instituição que prepara de verdade para tantos desafios. E é aí que a Uniaselv entra, com 26 anos de história, metodologia de ensino diferenciada, com laboratórios físicos e virtuais que ajudam na sua jornada pelo conhecimento. Quer saber como? Aponte o celular para o QR Code e garanta uma bolsa de até 50% para fazer os cursos de saúde da Uniaselv. Tem enfermagem, fisioterapia, nutrição, farmácia, biomedicina e muitas opções para começar uma bela carreira. Ah, e com a primeira mensalidade grátis. Até 50% de desconto nos cursos de saúde e a primeira mensalidade grátis. Semana da Saúde assim, só na Uniaselv. Celular na mão e vai com fé no QR Code. Bora, que vai! Estou aqui com meu querido Roberto Azevedo nessa sexta-feira para finalizar a semana com o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral que tomou posse há pouco em Florianópolis. Roberto, você acompanhou, é isso? Exatamente, Júlia. Foi uma posse bastante comemorada, mas também bastante prestigiada do ponto de vista político e também do judiciário catarinense. Carlos Alberto Sivinski é o atual vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. A missão dele é preparar a eleição para 2026, que vai ser coordenada por outro desembargador, provavelmente, seguindo a tradição, Carlos Roberto da Silva, que foi empossado hoje vice-presidente da Corte. O foco do novo presidente é a melhoria da vida do eleitor, aproximar o eleitor da justiça eleitoral e fazer com que a maioria deste eleitorado de Santa Catarina, se não todo, faça aquele levantamento biométrico, faça o registro biométrico para votar mais fácil. Mas vamos ver o que disse o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina pouco antes da posse. Nós queremos que todos os eleitores sejam próximos da justiça eleitoral. Por quê? Porque os eleitores confiam na Justiça Eleitoral de Santa Catarina. E nós queremos ir em busca dos eleitores para que eles possam ter a tranquilidade no dia da eleição, votarem com tranquilidade. E para isso, nós queremos exatamente descentralizar os locais que estão muito concentrados, a fim de evitar as filas, né, de problemas e tal, e todo de sabor, e às vezes no dia da eleição tem chuva, enfim, pode ter intempéries, e nós queremos evitar isso. E como evitar? Exatamente fazer a revisão dos locais de votação, ampliar a base, aumentar esses locais de votação, a fim de que a gente possa ir próximo do eleitor, para que ele, no dia da eleição, se sinta motivado a sair de casa e ir para a esquina, um pouco mais distante, e exercitar o seu direito sagrado de sufrágio. Carlos Alberto Sivinski fica no próximo ano na presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Daqui a pouco eu volto com mais informações, Júlia. Ótimo, Roberto. Não quero ser indo embora agora nessa sexta-feira, não. Tem mais um pouquinho de Roberto daqui a pouco para vocês, viu? E, pessoal, a gente vai para o intervalo agora, mas daqui a pouquinho a gente está de volta com previsão do tempo e mais destaques de Santa Catarina. Na sua tela, olha que lindo! Porto de Itajaí para vocês, 21 graus. De volta com o nosso Tá na Hora, agora 19h11. Nós recebemos uma denúncia de que as quadras de areia de uma das regiões mais visitadas aqui da capital estão na escuridão, tipo assim, ó. Opa, peraí, gente, mas o que está acontecendo? Deixa eu ligar a lanterna do celular, dá uma luzinha aí, o pessoal está no escuro. Agora pode acender que eu estou com medo, gente. Ainda bem que tem mais gente aqui no estúdio. E quem está lá nessa escuridão? A deriva. Estou com medo. Quem poderá protegê-la? Eu? Mentira. Ô, Sofia. Sofia Gonzalez, você está na escuridão por quê nessas quadras aí, Sofia?
Ô, Cleiton, você até me quebrou aqui, a gente tá falando de um assunto sério, viu? Mas eu sou uma mulher grande, eu me defendo por aqui. Só que, olha, pode estar um pouco difícil de entender aqui onde é que a gente tá, mas é na beira-mar norte, só que ela tá escura, assim, né? Um local que as pessoas vêm aqui para fazer exercícios, principalmente no fim do dia. E a gente percebe aqui, por exemplo, ó, tem uns meninos jogando vôlei aqui com a luz de apenas um poste. Então aqui a gente tem 3 quadras disponíveis, né, gratuitas aqui para que as pessoas venham aproveitar da prefeitura e apenas uma luz está funcionando, a outra a gente já percebe que não. E as outras 2 quadras também estão escuras. Só que não são só as quadras, né? A gente tem todo um trecho aqui onde a gente tem ciclovia, pedestres passando e a gente percebe que está tudo escuro. Aí vem o questionamento, né? O que será que aconteceu? A gente entrou em contato com a Prefeitura de Florianópolis e a resposta é aquela bem previsível que a gente já imaginava. Mais um furto de fios aqui na região, que ocasionou então essa falta de energia elétrica aqui na beira-mar. A gente inclusive recebeu essa denúncia dos nossos telespectadores ontem e viemos aqui até o local então para ver realmente a situação em que se encontra aqui esse local. Nós também questionamos a prefeitura sobre, né, o que será feito aqui e disseram que estão cientes, que vão começar os reparos e que devem iniciar então na segunda-feira. Então até lá a gente continua aqui nessa situação, nessa escuridão, né? Primeiro dia mais friozinho aí, mais agradável para vir aqui fazer alguma atividade física, mas como a gente percebe, só uma das quadras está podendo ser utilizada ainda parcialmente, as outras aqui escuras, porque também não é o melhor lugar para se frequentar assim nessa escuridão, por uma questão até mesmo de segurança, de bem-estar, né, Cleiton? Nossa, bota escuro nisso, hein? Sem a mínima condição. Então fica a dica aí, realmente é muito perigoso. Agora, impressionante, né, a habilidade desse pessoal para roubar fio, né? Fazer um curso para trabalhar, eles não querem. Mas, como eu disse, a situação está fora de controle há muito tempo. Engraçado que raramente essa turma que rouba fio leva um choque, não. Você já viu? Raramente. Agora, se eu estou trocando a lâmpada lá em casa, Pardalzinho, já tomo um choque, já fico desesperado, aquele berro, né? Ei! Mas não. Tá louco. Então vamos aguardar para ver semana que vem esse problema seja resolvido. A gente cobra da prefeitura, mas a prefeitura é vítima nesse caso aí, por conta desses marginais que acabam tirando o sossego de quem quer praticar um esporte. Inclusive a Sofia Gonzalez, fiquei sabendo que ela queria jogar um voleibol hoje à noite lá nessa quadra, não vai poder. Porque a altura de jogadora de vôlei ela tem. Ela não ia nem fazer esforço para fazer um bloqueio, só ia fazer assim, ó. Ó, já ia bloquear. Já eu não tenho condição, Júlia Matos. Cleiton Ramos. Mas, ó, se a Sofia montar uma equipe, a gente vai jogar junto, tá? Vai mostrar nesse Tá Na Hora Santa Catarina ainda. Eu venho agora, pessoal, com uma atualização. O vice-prefeito de Lages, Jair Júnior, está sob acompanhamento psicológico por decisão judicial. Essa é uma das medidas cautelares que foram impostas pela Justiça para que ele respondesse em liberdade, assim como o pagamento de fiança. A Suiane de Lis traz mais detalhes para a gente, olha só. O advogado de defesa de Jair Júnior, Francisco Ferreira, confirmou à equipe da Rádio Clube de Lages que o vice-prefeito está sob acompanhamento psicológico, isso por uma determinação judicial. O acompanhamento psicológico foi uma das medidas cautelares de urgência impostas pelo Poder Judiciário para que ele pudesse responder, então, em liberdade, em substituição à prisão preventiva. O advogado, Francisco Ferreira, ainda disse, abre aspas, que não significa dizer que ele tem alguma necessidade irremediável, fecha aspas. Além dessa medida cautelar imposta, outras também precisam ser cumpridas por Jair Júnior para que se mantenha, então, respondendo em liberdade. Uma delas é o recolhimento no período noturno, das 8h30 da noite às 6 horas da manhã. Também a proibição de aproximação. Jair Júnior não pode se aproximar da ex-namorada nem de seus familiares por pelo menos uma distância de 500 metros. Além disso, a proibição de contato. Ele não pode manter contato com a vítima ou com seus familiares, nem por meio de terceiros. As medidas cautelares têm como objetivo justamente garantir a segurança da vítima e também garantir o andamento do processo judicial. São essas as informações, volto com vocês. Obrigado, Suiane. E obrigado você que está chegando agora acompanhando, Tá Na Hora. Avise os amigos. Mande um zap. Como é que é? Tá com problema no zap? Ah, então tem um recado. Gente, se tem uma coisa que a gente usa todo dia e não fica sem, é o WhatsApp. E o TIM Pré-Chip é o plano perfeito para quem gosta de um zap. Com o TIM Pré-Chip é assim, você tem um WhatsApp ilimitado
para tudo, isso mesmo, mês todo, mesmo se a recarga acabar. É isso mesmo. Aproveite que está no início do mês e recarrega logo. Fazendo uma recarga de qualquer valor, você fica conectado até o final do mês. Dá para mandar mensagens, áudios, fazer chamadas de vídeo e muito mais. E você ainda tem internet para curtir. Aliás, muita internet com apenas R$ 30. Você garante 16 GB de internet para aproveitar, sendo 4 GB exclusivos para as redes sociais. É por isso que o TIM Pré-Chip é o pré que todo mundo quer. Se você já é TIM, baixe o app Meu TIM e recarregue agora. Se ainda não é, compre logo o seu TIM Chip e recarregue para aproveitar. TIM, surpreenda-se com a líder em 5G. Está sendo realizado em todo o Brasil a campanha nacional Abril Laranja, que orienta a população sobre adoção responsável de pets. A campanha também incentiva as pessoas a denunciarem quem comete crimes e maus tratos contra os animais. A reportagem, pessoal, é do Renato Santos. O caso do cachorrinho deixado dentro de um carro no centro comercial de Joinville abre um alerta para os crimes de maus tratos que crescem de forma alarmante em todo o Brasil. O animal foi resgatado de dentro de um veículo 1 hora depois de ser deixado trancado, em meio ao calor de mais de 35 graus. O tutor foi preso em flagrante e levado para a delegacia, onde vai responder por abandono e maus tratos. É impressionante que ontem, com aquele calorão, a pessoa teve coragem de deixar um animalzinho preso dentro do carro, ainda tudo fechado. Ainda bem que as pessoas viram, chamaram a polícia e o policial chegou rapidamente lá, quebrou o vidro e deu tudo certo. A partir do momento que você pegou um animal, é um cuidado que você tem que ter com ele pro resto da vida dele, ou seja, cerca de 15 anos, né? Então, para que você vai pegar um cachorro para deixar preso lá? Não faz nada, nem proteger a casa ele protege. É um ser que está lá sofrendo, preso no quintal. É por causa de atitudes semelhantes a essas que hoje o Centro de Bem-Estar Animal de Joinville abriga centenas de pets que um dia sofreram algum tipo de crime de maus tratos ou foram abandonados por seus tutores. Crimes que, segundo a gestora do local, não podem ficar impunes. E é um crime que vai ter punição, tá? Não é aquele crime que não vai funcionar. Então, o que a gente sente que a própria Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, o Ministério Público, os órgãos todos de imprensa estão muito imbuídos de que a gente faça realmente esse grande movimento para as pessoas entenderem que abandono de animal, maus tratos é um crime e é um crime penalizado, sim. Só no Centro de Bem-Estar Animal são aproximadamente 130 animais aguardando para serem adotados. Muitos desses bichinhos estão aqui há pelo menos 8 anos. Elizabeth explica os critérios para adotar um deles. Entrar na feira virtual da prefeitura, olhar lá o perfil deles, a gente já coloca se ele é agressivo, se ele é grande, é pequeno, se ele aceita outros animais. A gente coloca um pouquinho do perfil desse animal. E se a pessoa se interessar, ela pode vir até aqui o CEBEA, a gente vai apresentar esse animal a ela, ou mesmo vir direto aqui no CEBEA durante a semana, em horário comercial. Se quiser vir no final de semana, liga, combina conosco, a gente aguarda que a família venha aqui. A gente até gosta quando vem a família, porque a família se compromete com esse animal, não apenas um membro, né? Então, eles sempre serão bem recebidos aqui para visitar e conhecer esses animais. Os números são assustadores e abrem um alerta para mudar essa realidade. Só em Santa Catarina, nos últimos 6 anos, foram abertos mais de 4.200 inquéritos para investigar crimes contra animais. É por esta razão que, ao longo de todo o mês, é realizada a campanha Abril Laranja, que conscientiza a população sobre a adoção responsável e a prevenção da crueldade contra animais. Em todo o país, os dados são ainda mais alarmantes. De acordo com o Instituto Pet Brasil, em 2023 foram resgatados 184.960 animais em situação de vulnerabilidade. Em 2024, esse número subiu para 185 mil casos, evidenciando um problema que se agrava a cada dia e que demanda respostas urgentes da sociedade e do poder público. Mas eu estou sentindo que está mudando. As pessoas, tem muita gente que antes era só as ONGs que ajudavam, que iam lá, que resgatavam. Hoje não. Hoje qualquer pessoa vê um cachorrinho ali sendo maltratado, ela já denuncia, ela já chama a polícia, ela que está colocando água, comida ali na calçada. Então as pessoas estão tendo mais essa conscientização do que é maus tratos, que elas mesmas podem tomar uma atitude de ajudar aquele animal. Não precisa jogar tudo nas costas das ONGs, né? A pesquisa mostra que esses crimes
moradores podem ser motivados por diversos fatores, como dificuldades financeiras das famílias, ausência de programas abrangentes e fiscalização rigorosa, o que contribui para o crescimento descontrolado do número de animais em situação de rua. Por isso que eu acho importante as multas, porque as pessoas não entendem a conscientização, mas quando dói no bolso, aí a coisa muda, aí começa a mudar mesmo. Bora adotar, né? É isso mesmo, Cleiton. Campanha Abril Laranja. Fica aí o convite a todo mundo a pensar em adotar, né? E os velhinhos merecem também, né? E os velhinhos merecem também. Eu não sei porque, quando eu tô falando dos velhinhos, eu tô me sentindo tão familiar com essa palavra. Não, tu é jovem ainda. Tu já tá com isso aí faz um tempinho, já falei pra ti que a barba branca não é nada. É o tempo passando, cara, é a tua sabedoria de vida. Tens que adotar eles, não podes pensar que tu tá velhinho. Não podes. Vamos aceitar, Cleiton, vamos aceitar. Vamos de zap, Cleiton, pra conversar com o pessoal que tem mandado pra gente essas mudanças do tempo. Manuel de Santo Amaro, boa noite. Aqui em Santo ficou sem palavras, né, Cleiton? Boa noite. Aqui em Santo Amaro tem muito vento, mas está um frio maravilhoso. Ele também gosta de frio como a gente. Esse daqui tem que ir com a gente no rodízio de sopa, Cleiton. Continua? Éder Macedo. Boa noite. O frio aqui na Serra chegando. Na Serra. Vindo agora a temporada do pinhão. Olha só que delícia. Para esquentar os pés. Para esquentar os pezinhos. É bom, coisa linda, né, Júlia? Vamos para Blumenau? Vamos para Blumenau, Quando fala Blumenau, lembra de quê? Oktoberfest. É isso aí. Olha só, faltam alguns meses para outubro, mas a gente sabe que passa rapidinho. Mas por lá já foram anunciadas novidades, principalmente quando o assunto é... gastronomia, comida, pessoal. E a repórter Natiele Oliveira tem mais atualizações, viu? Vai ter muita comida boa, né, Nath? Conta mais pra gente. Tá chegando aqui pertinho já do outubro. Você provou alguma coisa já, Nath? Vai ter muita coisa gostosa sim e é claro, eu como uma boa blumenauense, a gente adora os pratos típicos aqui de Blumenau, viu, Júlia? E a Oktoberfest, a organização da festa, anunciou essas novidades justamente para valorizar a tradição local, a culinária germânica. E uma das novidades é que a Oktoberfest vai ter um ponto gastronômico exclusivo para a linguiça Blumenau, que é um produto da região que ganhou no ano passado o selo de indicação geográfica. O tradicional joelho de porco, muito conhecido e apreciado aqui na cidade, vai ganhar novas variações na praça de alimentação. Além disso, a experiência gastronômica vai ficar ainda mais rica com aqueles pratos tradicionais, então mais conhecidos pelo público, que é a batata recheada, hambúrguer de pato, o tradicional pão com bolinho e codorna recheada. Outra novidade deste ano é que quem vender, comercializar essas comidas, esses pratos, vai precisar passar por um treinamento anual obrigatório em segurança alimentar e atendimento, uma coisa bem importante que a edição deste ano vai trazer. E vai haver fiscalização técnica em todos os pontos de venda em relação à comida. A 40ª Oktoberfest Blumenau vai acontecer entre os dias 8 e 26 de outubro de 2025, aqui atrás de mim, bem próximo aqui ao Parque Vila Germânica. No Parque Vila Germânica, a festa acontece e, claro, que além da comida, vai ter muito chopp, como manda a tradição. Volto com vocês aí no estúdio. Olha só, ela fala com empolgação, eu já vejo o olhinho da Nath brilhando. Ô, Nath, enquanto você falava da gastronomia, a gente viu um belo cachorro-quente. Foi, Cleiton. Sexta-feira cabe um cachorro-quente. Pessoal, vocês que estão aí em casa acompanhando a gente, chega esse horário, vocês aí de casa, que já estão em casa, têm acesso à comida, mas a gente não. Então, quando vem essas matérias, Nath, que a gente pensa nas possibilidades da Oktoberfest, aqui, ó, já começa a roncar, né, Cleiton? Se começa a roncar. E a Nath também. Hoje cabe um cachorro-quente, acredito que... Gostas de um cachorro-quente? Gosta! Valeu, Nath! Obrigado, tamo junto. Olha só, agora o assunto é sério, curioso também e revoltante, porque há 2 semanas nós mostramos aqui no Tá Na Hora uma família angustiada porque alguém teria construído uma calçada em cima do túmulo de um familiar que morreu há 10 anos. É isso mesmo, essa semana, uma reviravolta no caso, viu, pessoal? A calçada foi arrancada do local, mas a família ainda quer saber se o corpo do homem permanece lá enterrado. Quem que vem com a gente? O Renato Santos, mas o que é isso? Eu não acredito. Renato Santos. Parte do problema resolvido, mas continua
a revolta e a dor dessa família, Renato? Exatamente isso, viu, Cleiton? Ótima noite para você, para a Júlia e a todos que nos acompanham. Estamos exatamente aqui no local que a gente mostrou há exatamente 2 semanas. Vamos mostrar aqui nas imagens do Fábio Fernandes. A calçada foi removida, mas ainda fica aquela dúvida. O corpo do ente querido da família se encontra aqui nesse local? Os restos mortais foram retirados daqui? Foram levados para outro local? Essa é uma pergunta que não se cala e a Franciele vai conversar com a gente porque, Fran, a angústia continua ainda, é isso? Boa noite. Isso, boa noite. Então, a gente teve uma reunião com a pessoa responsável aqui pelo cemitério. Essa pessoa disse para mim que ela ia fazer a remoção da calçada, que ela não sabia até então desse evento que estava acontecendo aqui. E falou que ia me avisar qualquer coisa que ela fosse fazer antes de remover a calçada. Porém, no dia seguinte, quando eu mandei mensagem para essa pessoa perguntando qual que seria o próximo passo, a pessoa me avisou que já tinham feito a retirada da calçada. A família não conseguiu acompanhar. No mesmo momento, meu irmão se deslocou para cá. Quando ele chegou aqui, ele se deparou com esse monte de terra. E não teve explicação. Eles tiraram a calçada realmente, mas o túmulo que existia ali, que era igual esse que está aqui do lado, exatamente igual, ele desapareceu. Vocês agora vão pedir a exumação do corpo? Com certeza, já o advogado já pediu, está no processo. A gente precisa que a prefeitura se faça essa parte, né? Porque a gente não tem certeza se meu irmão está aqui embaixo, se existe alguma coisa dele aqui ainda. Pois é, viu, Cleiton e Júlia? O problema, em parte, foi resolvido. Nós mostramos que uma calçada havia sido construída exatamente nesse local, sem autorização dos familiares. A calçada foi removida. Eu entrei em contato no dia de hoje com a Prefeitura de Araquari, que por meio de nota nos falou da seguinte forma, que entrou em contato com os familiares e proprietários dos túmulos aqui dessa localidade, falaram que ninguém identificou, por exemplo, quem era o proprietário desse local e dessa forma, portanto, foi removida a calçada que, segundo a prefeitura, foi construída de forma irregular. A prefeitura também disse que a família fez o reconhecimento visual, identificou o local como sendo a sepultura do falecido, disse que agora cabe à família construir um jazigo e colocar uma placa de identificação no local para se adequar às normas vigentes aqui no município de Araquari. Mas como a Franciele acabou de falar, a família já entrou com a ação na justiça e vai pedir, portanto, a exumação do corpo para saber se realmente existe um corpo nesse local ou se foi retirado. Continuaremos de olho e acompanhando esse caso de perto, tá bom, Cleiton? Retorno com você aí no estúdio. Mas, meu Deus do céu, gente, olha que coisa mais triste. A gente não leva nada dessa vida a não ser recordações e pelo menos um pouquinho de homenagem de quem fica, né, para aqueles que partiram. E nem isso essa família consegue fazer por conta de uma desorganização e, acima de tudo, uma tremenda falta de respeito. Ah, fulano não fez, é o ciclano, sabe, um joga para o outro. E ninguém resolve o problema dessa família. Olha o olhar desses familiares olhando, viu? Estava olhando justamente para o local. O olhar diz tudo. Olha o olhar de tristeza e, acima de tudo, de revolta. E essa família não tem desistido, está em cima da informação e vou dizer para vocês, a nossa equipe também vai continuar com eles até resolver esse caso. Eu não sei não, acho que quem está de braços cruzados, como estão aí os familiares, são as autoridades, são os representantes. Porque eu nunca vi disso. Eu já vi no tempo do primeiro impacto, Júlia, lá em Palhoça, você lembra? Um cemitério que desabou em cima de um terreno. Sim. Por conta com de restos mortais. Com restos mortais. Um crânio parou no quintal de uma casa. Olha, cada uma, meu pai do céu, que coisa. Agora, Cleiton, a gente vai falar um pouquinho do final de semana dessa galera. O pessoal que está nos acompanhando quer planejar o sábado, quer planejar o domingo, quer saber se vai estar frio, se não vai estar, se vai dar para sair de casa. Acabou a praia? Acabou a praia, Cleiton. Não tem nem aquele verão rico, nada? Olha, por enquanto não. Meu Deus, tá bom. Previsão do tempo. Pessoal, prepare os agasalhos, porque o frio chega com força em Santa Catarina, viu? O sábado vai ter aquele amanhecer gelado, com mínimas, vejam só, de 2 a 7 graus no meio oeste, enquanto no extremo oeste, as mínimas ficam próximas dos 10 graus.
E Planaltos terão mínimas também, viu? 0 graus na parte mais ao sul do estado, com chance de geada. E no litoral fica ali entre 7 e 15 graus. Durante o dia, as temperaturas sobem um pouquinho ali com máximas de 22 graus no interior e 25 no litoral. O mar, pessoal, segue agitado com risco alto para ocorrências marítimas. Então, atenção no litoral. A gente vai dar aquele giro nas regiões catarinenses para esse sábado. Máxima de 25 e olha só, mínima de 2 graus aqui no extremo oeste de Santa Catarina, uma grande amplitude térmica. Aqui no Vale do Itajaí temos máximas de 20 graus, mínimas de 5, aquele extremo do dia, viu? Comecinho, aquela madrugada e já final, tardezinha da noite. 18 graus a máxima aqui na Serra Catarinense, norte de Santa Catarina com máxima de 27 graus, mínima de 7, litoral com mínima de 8 já no comecinho da manhã e mínima de 0 graus aqui, ó, na região sul de Santa Catarina. Agora, sábado frio para toda Santa Catarina, mas a sua cidade, as mais pedidas, estão aqui no Tá Na Hora. A gente separou as cidades para vocês aqui. Florianópolis com máxima de 22, mínima de 16 graus neste sábado, com uma chuvinha no final do dia. Araranguá também vai ficar com mínima de 14 graus nesse sábado, tempo encoberto, chuva no final do dia. Blumenau com mínima de 11 graus, máxima de 21. Criciúma com máxima de 21 durante a tarde, mínima de 14. E Xanxerê, olha só, mínima de 6 graus já no comecinho do dia, com máxima de 21 graus. Agora, no domingo, a circulação marítima deixa o tempo um pouquinho mais fechado, com muitas nuvens e possibilidade de chuva fraca, passageira, na metade leste do estado. O frio continua, pessoal, especialmente nas noites e madrugadas, aumentando o risco de agravamento daquelas doenças respiratórias, sabe? Então fica aquele alerta para as nossas crianças, para os nossos idosos. Mínimas próximas de 0 graus no Planalto Sul e máximas entre 20 e 28 na maior parte do estado. Mais cidades catarinenses chegando aqui para vocês neste domingo. Celso Ramos com mínima de 8 graus neste domingo, máxima de 21. Jacinto Machado com máxima de 21 graus. Indaial com máxima de 21. Santa Rosa do Sul com máxima de 22, mínima de 13 graus. E aqui, ó, Chapecó com máxima de 27 e 11 graus de mínima neste domingo. Agora, pessoal, a gente está indo para o intervalo. Temos imagens de Santa Catarina na sua tela. Deixa eu ver. Florianópolis, olha aqui que linda. Essa noite de sexta-feira ainda tá, ó, encoberta. Tá começando o friozinho a chegar. Daqui a pouquinho a gente está de volta, pessoal. Tá na hora, Santa Catarina retornando. É que ela falou o seguinte, olha só. Vamos andar, conta a vinheta, volta. É que eu gosto dessa andadinha, então vamos de pessoal. novo. Olha só. Tá na hora, Santa Catarina, de volta pra você. E agora a gente vai falar de esporte, né, Cleiton Ramos? Exato, catarinenses começam a jornada na Série B do Campeonato Brasileiro. Criciúma, Chapecoense e Avaí querem estar na elite do futebol brasileiro do ano que vem. É isso mesmo, vocês vão conferir agora na reportagem. O primeiro a entrar em campo é o Criciúma, que enfrenta o Operário de Ponta Grossa hoje à noite às 9 horas. O Tigre joga em casa, em frente ao seu torcedor. O técnico Zé Ricardo quer dar uma continuidade à equipe. A continuidade ela é importante, lógico, também que chegando atletas e a gente vendo a possibilidade dos atletas performarem no treinamento, a gente vai dar oportunidade para todo mundo. No sábado é a vez da Chapecoense, que viajou até Maceió, em Alagoas, para enfrentar o CRB. A partida é no sábado, às 4 horas da tarde. O técnico Gilmar Dalpozo renovou o contrato e segue no comando do Verdão do Oeste. A equipe não deve ser muito diferente daquela que disputou o catarinense. Não vou fazer grandes mudanças em relação ao modelo de jogo, porque a gente cresceu na reta final, identificando algumas trocas, porque é uma frase que sempre falo, que é o campo que escala eles. E para fechar, tem o Avaí, que enfrenta o Novo Horizontino em casa. O Leão da Ilha está de comandante novo, Jair Ventura. Os treinos da semana foram de portões fechados e com apresentações de reforços. Mendes, Renan e JP. A ressacada será o palco do confronto entre Avaí e Novo Horizontino. É a volta da torcida depois da conquista do título do catarinense. Além da estreia do Avaí na Série B, é o primeiro jogo do técnico Jair Ventura no comando do Leão. E ele já tem traçado o que quer da competição. A gente possa fazer uma Série B equilibrada, em que a gente possa levar a nossa torcida, o nosso clube, a todos aqui que estão à volta da Série A. Foi dado pontapé para a Série B do Campeonato Brasileiro e nós vamos ficar acompanhando e na torcida pelas equipes catarinenses.
É o que a gente espera, pode ter certeza. E sabe para quem que eu tô na torcida para voltar bem também no cenário estadual, Júlia Matos? Quem, Cleiton Ramos? O Guarani de Palhoça. O Guarani de Palhoça. Será que tem esperança, Cleiton? Acredito. Tem. Uma tribo se faz com o trabalho. Uma tribo se faz com amor. É verdade. É o hino do Guarani de Palhoça. E vou dizer, lá tem trabalho e tem amor. Com certeza. Olha, o secretário estadual do Planejamento, Edgar Ussui, olhei para o Roberto para saber se eu pronunciei certo. Ele só fez assim, então tá bom. Afirma que o governo do estado ainda avalia os impactos do tarifaço de Donald Trump na economia catarinense. É isso, Roberto? Boa noite. Boa noite de novo, Cleiton. Pois é, tem que ser feita uma avaliação, mas ela ainda não existe, porque ainda tem que se avaliar o tamanho do impacto depois daqueles 10% de taxação em cima dos produtos brasileiros. Eu perguntei para o secretário no ponto contra ponto e ele me explicou por que acha que em Santa Catarina vai ter um impacto menor. A gente tem grandes oportunidades e a gente está olhando isso com bastante calma, bastante responsabilidade para que Santa Catarina consiga absorver e crescer cada vez mais. Nosso programa é amanhã, depois do Tá na Hora Nacional, 7h20 da noite. Espero você lá. Dito isso, um grande abraço e até segunda. Estarei acompanhando, Roberto, com certeza, na audiência. Valeu, Roberto. Júlia Matos, toque Tá na Hora. Vamos para Criciúma. Prefeitos de várias cidades do sul do estado se reuniram para pedir rejeição ao projeto que restringe a cidadania italiana a brasileiros. Para explicar melhor essa iniciativa, a Emanuela Justino traz mais informações. Esse ofício foi assinado por 14 prefeitos aqui do sul do estado, foi enviado já essa semana à Itália em relação à mudança em algumas regras no pedido de dupla cidadania. Aqui no sul do estado, segundo o prefeito de Pedras Grandes, aproximadamente 700 mil pessoas têm essa descendência italiana e muitas já estão na fila, enfim, solicitando, para fazer essa dupla cidadania. Agora, com a mudança nessas regras, iria dificultar ainda mais e alguns até impedidos de conseguir essa cidadania italiana. Pedras Grandes, que tem mais ou menos 5 mil habitantes, tem 98% da população descendente de italianos. Inclusive, Pedras Grandes foi a primeira colônia da Itália aqui no sul do estado, lá em 1877. Por isso, o prefeito, que também é bem engajado com essas questões da cidadania italiana, fez essa movimentação, conseguiu a assinatura dos prefeitos aqui do sul do estado e ele destacou também não só essa ligação mesmo histórica, mas até mesmo comercial e também de parceria de cidades, cidades brasileiras com cidades da Itália. A gente vai acompanhar um trecho da fala dele agora. Nossa aproximação com a Itália, ela acontece diariamente, ela é ampliada através dos nossos pactos de amizade, como é o caso de Pedras Grandes, que tem aqui então a Zambuja, a primeira colônia de imigrantes a partir de 1877. O objetivo que é manter viva aí a nossa história, a nossa ligação com a Itália através da cultura, mas também desenvolver ações de parcerias comerciais, que nós achamos um absurdo que ceifa, que elimina qualquer possibilidade de a gente então ter o nosso direito à cidadania italiana. Por essa razão, então, a gente quer deixar claro, principalmente, para a ítalo-descendência aqui da nossa região e também para o governo italiano, que nós somos frontalmente contra esse decreto legislativo. Bom, então esse decreto foi o 36 de 2025 que fez essas alterações e aí, segundo o prefeito, não somente aqui em Santa Catarina, mas em outros locais do Brasil, provavelmente vai ter esse ato justamente para sinalizar que tem uma ligação forte e por aqui a gente segue acompanhando, qualquer novidade em relação a essas mudanças ou se vai ter alguma resposta em relação a esse documento que foi enviado à Itália, a gente traz aqui na tela do SCC. Volto com vocês aí no Combinado, Emanuela. De segunda a sexta, 11h15 da manhã, tem SCC meio-dia e o recado é de quem, Júlia? Do Fernando Machado. Boa noite a todos aqui do Tá na Hora. Nesta segunda, 11h15 da manhã, as notícias de todo o estado no jornalismo em tempo real, aqui do meio-dia. Esporte, política, previsão do tempo, nossos repórteres ao vivo de todas as regiões. Para começar bem a semana, muito bem informado, na hora do almoço, SCC meio-dia. 11h15, eu e a Maria esperamos você.
Finalizando, tá na hora Santa Catarina dessa sexta-feira. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam essa semana, né, Cleiton? Maravilha, obrigado você, Júlia, pela parceria mais uma vez. Valeu, equipe. Bom fim de. Até amanhã.